Um homem dedicado à sua família e carreira vê sua vida desmoronar inesperadamente após uma série de eventos que colocam em xeque tudo o que ele acreditava ser sólido. Casado há mais de 2 décadas e pai de 2 filhos, ele sempre considerou seu casamento estável, apesar dos desafios do dia a dia. No entanto, uma descoberta devastadora o força a confrontar segredos, traições e lealdades inesperadas, levando-o a questionar o verdadeiro significado de amor, confiança e redenção. Minha esposa me traiu. Com meu melhor amigo, minha filha ficou do lado deles e então ele traiu as duas. Eu, 45, nunca pensei que escreveria esta postagem, mas eventos recentes destruíram completamente o meu mundo. Sou casado com minha esposa, Heidi, 42, há 21 anos. Temos 2 filhos juntos. Nossa filha, Tabitha, que tem 20 anos, e nosso filho, Dylan, que tem 14. Sempre achei que tínhamos um casamento decente, apesar de alguns altos e baixos. Conheci Heidi no meu último ano de faculdade, quando ela trabalhava em uma cafeteria local. Namoramos por 2 anos antes de nos casarmos. Ela engravidou de Tabitha logo após o casamento e nós 2 ficamos radiantes de felicidade. Aqueles primeiros anos foram maravilhosos. Éramos jovens, apaixonados e empolgados em construir nossa vida juntos. Dylan nasceu 6 anos depois, completando nossa família. Trabalho como gerente sênior de projetos em uma empresa de construção, uma posição que conquistei com muito esforço ao longo da última década. O trabalho exige longas horas e visitas frequentes a obras, muitas vezes me mantendo longe de casa até tarde. Comecei nesse cargo há 5 anos e desde então admito que nosso casamento sofreu com isso. Sei que não estive tão presente em casa quanto deveria, mas alguém precisa sustentar a família. A indústria da construção é competitiva e manter nosso estilo de vida exige dedicação ao trabalho. Heidi trabalha meio período em uma padaria local, algo que começou a fazer quando Dylan entrou no ensino fundamental. Ela sempre adorou fazer doces e eu apoiei sua decisão de seguir isso profissionalmente, mesmo que significasse que eu precisaria assumir mais responsabilidades financeiras. Seu trabalho é mais flexível, permitindo que ela esteja em casa quando Dylan volta da escola. Nos últimos anos, nosso relacionamento se tornou cada vez mais distante, especialmente no aspecto da intimidade. Paramos de sair para nossos encontros semanais e nossas conversas se limitaram à logística doméstica e à rotina das crianças. Percebi que Heidi estava mais retraída, mas achei que fosse apenas uma fase pela qual passaríamos eventualmente. Olhando para trás, eu deveria ter prestado mais atenção a esses sinais de alerta. 3 meses atrás, meu velho amigo da faculdade, Bruce, se mudou para o nosso estado, vindo do outro lado do país por causa de uma oportunidade de trabalho. Bruce e eu temos uma longa história. Fomos colegas de quarto na faculdade, ele foi meu padrinho de casamento e sempre mantivemos contato, apesar de morarmos em estados diferentes. Quando ele mencionou que precisava de um lugar para ficar enquanto procurava uma casa, nem hesitei antes de oferecer nosso quarto de hóspedes. Bruce ficou conosco por cerca de 1 semana, durante a qual parecia se dar muito bem com todos, especialmente Heidi e Tabitha. Eles costumavam se sentar juntos à noite, conversando e rindo, enquanto eu estava ocupado com ligações de trabalho. Na verdade, fiquei aliviado por meu amigo estar ajudando a entreter minha família enquanto eu estava ocupado. Bruce sempre foi o mais carismático do nosso grupo de amigos, capaz de iluminar qualquer ambiente com sua presença. Notei que Heidi estava se esforçando mais em casa durante a estadia de Bruce. Ela preparava refeições especiais, mantinha a casa impecável e se arrumava mais do que o normal. Atribuí isso ao desejo dela de ser uma boa anfitriã. A esposa de Bruce, Violet, deveria se juntar a ele assim que encontrasse uma casa, e Heidi mencionou várias vezes o quanto estava animada por ter outro casal para socializar. Depois de encontrar um lugar a cerca de 20 minutos de nossa casa, Bruce se mudou, mas continuou a nos visitar frequentemente. Ele vinha jantar, ajudava Heidi com as compras ou apenas aparecia para passar o tempo enquanto eu estava no trabalho. Não pensei nada sobre isso. Afinal, ele era meu amigo mais antigo e eu confiava completamente nele. Heidi parecia mais feliz e fiquei contente por ela ter companhia durante o dia. Nesse período percebi algumas mudanças no comportamento de Heidi. Ela começou a se preocupar mais com a aparência, comprou roupas novas e parecia mais animada. Ela estava constantemente no celular, sorrindo para mensagens de texto. Quando perguntei, ela disse que estava apenas conversando com velhos amigos no Facebook.
choque. Na verdade, me senti culpado por não dar atenção suficiente a ela e fiquei grato por ela ter encontrado formas de se sentir feliz. Mas então, aconteceu o que mudou tudo. Tive que voltar para casa inesperadamente por volta do meio-dia para pegar alguns documentos importantes que havia esquecido. Tínhamos uma reunião crucial com um cliente e eu precisava dos papéis para a assinatura do contrato. Quando entrei em casa, ouvi vozes e risadas vindas da sala. Ao entrar, congelei em completo choque. Minha esposa, Heidi, estava montada em Bruce no nosso sofá, se beijando como dois adolescentes. Eles estavam tão envolvidos que nem me notaram no início. No momento em que me viram parado ali, Bruce praticamente empurrou Heidi para longe dele e pulou do sofá. Ele começou a balbuciar desculpas, dizendo que não era o que parecia, mas todos nós sabíamos que isso era uma mentira. Sem dizer uma palavra, ele rapidamente pegou as chaves e saiu. O covarde nem sequer conseguiu encarar o que fez. O que aconteceu depois foi ainda pior. Heidi, em vez de demonstrar arrependimento, começou a gritar comigo. Ela me culpou por tudo, dizendo que eu nunca estava presente para ela emocional ou fisicamente. Ela disse que Bruce a fazia se sentir desejada novamente, que ele a ouvia e dava atenção que eu não dava há anos. Segundo ela, eu estava tão obcecado com o trabalho que havia esquecido como ser um marido. Fiquei devastado. Esse era meu amigo de 25 anos, alguém que esteve ao meu lado no meu casamento. Alguém em quem eu confiava o suficiente para convidar para dentro da minha casa. E minha esposa, com quem estive casado por 2 décadas, estava tentando justificar me trair com ele. Quando disse que queria o divórcio, Heidi riu e disse que eu estava exagerando por causa de um beijo. Tentou minimizar, dizendo que nada mais havia acontecido, mas no fundo eu sabia que aquilo não tinha sido a primeira vez. Liguei imediatamente para a esposa de Bruce, Violet, para contar o que aconteceu. Ela ainda estava no estado deles, empacotando a casa e se preparando para a mudança. Quando contei tudo, ela ficou chocada e de coração partido. Ela revelou que Bruce vinha agindo estranho ultimamente, arranjando desculpas para que ela não se apressasse na mudança. Agora tudo fazia sentido. A pior parte veio quando nossos filhos descobriram. Tabitha, que sempre foi mais próxima da mãe, imediatamente tomou o lado de Heidi. Ela disse que eu estava sendo injusto e que a mãe merecia ser feliz se eu não conseguia dar tempo para ela. Até sugeriu que eu deveria tentar resolver as coisas, já que parte da culpa era minha por estar ausente. Disse que eu estava sendo dramático e que às vezes as pessoas simplesmente se afastam e encontram conexão com outras. A forma como ela os defendia me fez pensar se ela sabia de algo antes e nunca me contou. Dylan, meu filho, reagiu de maneira completamente diferente. Ele ficou furioso com a mãe e se recusou a sequer olhar para ela. Disse que já tinha notado as mudanças no comportamento dela, sempre se arrumando quando Bruce estava por perto e passando muito tempo no celular. Ele percebeu que os dois sentavam muito próximos nas noites de cinema e que sussurravam e riam juntos quando achavam que ninguém estava vendo. Ele só não soube como me contar sem provas. Naquela noite me mudei para o quarto de hóspedes e contatei um advogado de divórcio na manhã seguinte. Heidi continuou tentando minimizar tudo, dizendo que eu estava jogando fora 21 anos de casamento por nada. Ela me seguia pela casa, alternando entre choro e explosões de raiva, mas eu não conseguia tirar da cabeça a imagem deles juntos. A traição da minha esposa e do meu amigo foi um golpe insuportável. Minha casa agora parece um campo de guerra. Sozinha em uma nova cidade, Violet não aguentou a situação. Ela imediatamente fez as malas e voou de volta para nosso estado natal. Ela me disse que não podia acreditar que Bruce faria isso com nós dois e que também entraria com um pedido de divórcio. O processo de divórcio começou na semana passada. Durante nossa primeira reunião com os advogados, Heidi tentou se pintar como a vítima, alegando que eu a havia abandonado emocionalmente. Ela mencionou como eu faltava aos jantares em família e como se sentia solitária. O advogado dela sugeriu que tentássemos terapia de casal antes, mas eu recusei. Não há como voltar atrás depois desse nível de traição. O verdadeiro choque veio há 3 dias. Heidi anunciou que ela e Tabitha iriam morar com Bruce no apartamento alugado dele. Minha filha, minha própria carne e sangue, escolheu viver com o homem que ajudou a destruir nossa família. Ela disse que não aguentava mais estar perto da minha negatividade e que Bruce fazia sua mãe feliz de um jeito que eu nunca pude. Segundo ela, eu deveria ser grato por sua mãe ter encontrado a felicidade, em vez de ser amargo sobre isso. O dia da mudança foi brutal. Tive que assistir enquanto elas embalavam
suas coisas, levando pedaços da nossa vida em família com elas. Heidi agia como se estivesse seguindo para algo melhor, enquanto Tabitha fazia comentários sarcásticos sobre como tudo isso era minha culpa por ser um viciado em trabalho. Elas levaram a maioria das fotos da família, deixando para trás apenas aquelas em que eu aparecia sozinho ou com Dylan. Dylan ficou furioso quando soube dos planos delas de se mudar para a casa de Bruce. Ele disse a Tabitha que ela estava traindo nossa família, assim como nossa mãe fez. Ele perguntou como ela podia apoiar o homem que destruiu nossa família. Tabitha apenas revirou os olhos e disse que precisávamos crescer e aceitar que as pessoas se apaixonam por outras às vezes. Ela ainda teve a audácia de dizer que Bruce vinha sendo mais uma figura paterna para ela ultimamente do que eu. A casa agora parece vazia, apenas Dylan e eu. Ele está lutando para lidar com tudo, mas se recusa a visitar Heidi na casa de Bruce. Suas notas começaram a cair e na semana passada, seu professor de matemática me enviou um e-mail sobre sua falta de participação nas aulas. Ele se tornou mais reservado e passa a maior parte do tempo no quarto jogando videogame. Estou tentando ao máximo estar presente para ele enquanto lido com minha própria dor. Comecei a cozinhar o jantar todas as noites, algo que Heidi sempre fazia. Dylan ajuda às vezes e estamos lentamente descobrindo nossa nova rotina. Tivemos algumas boas conversas durante essas sessões de cozinha. Ontem, ele me confidenciou que suspeitava que algo estava acontecendo entre sua mãe e Bruce, mas teve medo de me contar. A culpa em sua voz partiu meu coração. Eu o assegurei de que nada disso era culpa dele. Heidi age como se tivesse ganhado algum prêmio, postando fotos felizes com Bruce nas redes sociais. Ela mudou seu status para em um relacionamento menos de uma semana depois de sair de casa. Alguns de nossos amigos em comum ficaram do lado dela, dizendo que eu deveria ter prestado mais atenção às necessidades dela. Sugerem que se eu tivesse sido mais presente, ela não teria procurado companhia em outro lugar. Outros cortaram completamente os laços com os dois, enojados com o comportamento deles. A parte mais difícil é lidar com a família extensa. Meus pais me apoiam, mas a família de Heidi tem ligado sem parar, tentando me convencer a reconsiderar o divórcio. Dizem que casamentos passam por momentos difíceis e que estou sendo muito duro. A irmã de Heidi até sugeriu que, como nada físico aconteceu além de beijos, pelo que sei, eu deveria estar disposto a tentar resolver as coisas. No fim de semana passado, Tabitha veio buscar mais algumas de suas coisas. Ela trouxe Bruce com ela, alegando que precisava de ajuda para carregar as caixas. Recusei-me a deixá-lo entrar em casa e disse que ela poderia entrar sozinha ou ir embora. Ela me chamou de infantil e foi embora com Bruce. Dylan observou toda a cena da janela e mais tarde me disse que estava orgulhoso de mim por manter minha posição. Toda essa situação não dividiu apenas nossa família, mas todo o nosso círculo social. Amigos que conhecemos há anos agora tomam partido. Quando nos encontramos em lojas ou restaurantes, é como se estivéssemos no ensino médio de novo, com as pessoas escolhendo lados. Perdi a conta de quantas ligações e mensagens recebi de pessoas tentando defender Heidi ou me convencer a perdoá-la. No meio de tudo isso, estou tentando manter meu foco no trabalho. Meu chefe tem sido compreensivo e me dado alguma flexibilidade nos horários para que eu possa estar mais presente para Dylan. Comecei a ir aos jogos de futebol dele regularmente agora, algo que deveria ter feito mais vezes antes. O olhar no rosto dele, ao me ver na arquibancada, faz tudo valer a pena. Atualização 2. Recebi uma ligação histérica de Heidi na noite passada que virou tudo de cabeça para baixo novamente. Depois de 6 meses, sem falarmos direito, exceto por meio dos advogados, ver o nome dela no meu celular já foi surpreendente o suficiente. Mas o que ela me contou me deixou sem palavras. Ela chorava tanto que mal conseguia entendê-la no começo. Quando finalmente se acalmou o suficiente para falar, o que ela me disse fez meu sangue gelar. Ela chegou mais cedo em casa do trabalho e encontrou Bruce e Tabitha aos beijos no sofá, exatamente da mesma maneira que eu havia pegado Heidi e Bruce meses atrás. A ironia seria engraçada se não fosse tão trágica. Segundo Heidi, isso vinha acontecendo há semanas, pelas suas costas. Ela descobriu mensagens entre eles que datavam de quase 2 meses atrás. Aparentemente, enquanto ela estava no trabalho, Bruce e Tabitha passavam muito tempo sozinhos juntos. Ela disse que se sentiu enjoada ao pensar em como os dois traíram sua confiança. A história foi saindo aos poucos entre os soluços dela. Heidi disse que havia notado Bruce distante ultimamente, sempre inventando desculpas para não passar tempo com ela. Tabitha também ficava mais em casa, alegando que estava estudando para suas aulas online. Heidi estava feliz por sua filha estar focada nos estudos. Agora percebeu que tinha sido enganada o tempo todo. O que tornou tudo ainda pior
foi que Bruce nem tentou negar quando foi confrontado. Ele disse a Heidi que ele e Tabitha haviam desenvolvido sentimentos um pelo outro nos últimos meses. Ele afirmou que Tabitha o entendia melhor do que qualquer outra pessoa, inclusive Heidi. Ele ainda teve a ousadia de dizer que idade era apenas um número e que não podiam evitar por quem se apaixonavam. Heidi me ligou implorando por perdão, dizendo que finalmente entendia como eu me senti naquele dia. Ela admitiu que estava errada sobre tudo. Errada por me trair, errada por me culpar por suas escolhas, errada por se mudar com Bruce e errada por permitir que Tabitha fosse com eles. Entre lágrimas, ela perguntou se poderíamos tentar de novo pelo bem da família. Deixei que ela falasse, sentindo uma mistura estranha de satisfação e tristeza. Quando ela terminou, eu disse que ela e Tabitha haviam feito suas escolhas e agora teriam que lidar com as consequências. Desliguei o telefone enquanto ela ainda chorava. A dor dela pode ser real, mas a minha também foi 6 meses atrás, quando ela fez o mesmo comigo. Dylan ouviu minha parte da conversa. Quando desliguei, ele apenas balançou a cabeça e disse: "Karma, eu não poderia ter dito melhor." Mais tarde naquela noite, ele me perguntou se eu me sentia mal por sua mãe. Respondi honestamente que, embora eu não desejasse essa dor a ninguém, ela trouxe isso para si mesma. Minha esposa me traiu com meu amigo de 25 anos, minha filha ficou do lado deles e depois se mudou com eles, e ele a traiu namorando. Esta manhã, Tabitha me ligou várias vezes. Quando finalmente atendi, ela estava defensiva e irritada. Ela disse que eu não tinha direito de julgá-la, pois não entendia como ela se sentia por Bruce. Ela afirmou que o relacionamento deles era diferente do que ele teve com Heidi, que era amor de verdade. Quando eu apontei que Bruce provavelmente disse as mesmas coisas para a mãe dela e ela desligou na minha cara. Toda a situação parece surreal. Bruce, que primeiro traiu minha confiança ao ter um caso com minha esposa, agora traiu Heidi ao começar um relacionamento com nossa filha. É como assistir a uma novela distorcida se desenrolar, exceto pelo fato de que essas são pessoas reais. Minha família está se destruindo. Alguns de nossos amigos em comum, que inicialmente tomaram o lado da Heidi, agora estão entrando em contato para pedir desculpas. Eles dizem que nunca imaginaram que as coisas chegariam a esse ponto. Até a irmã da Heidi ligou para dizer que sentia muito por ter defendido as ações dela, mas essas desculpas agora significam pouco. O dano já está feito. Dylan está lidando com esse último acontecimento melhor do que eu esperava. Ele diz que não está surpreso que Bruce tenha se mostrado ainda pior do que pensávamos. Meu filho, com 14 anos, parece ter uma compreensão melhor de lealdade e caráter do que sua mãe e irmã juntas. Atualização 3. O divórcio foi finalizado no mês passado. O processo foi mais rápido do que o esperado, principalmente porque Heidi não contestou nada. No final, ela parecia arrasada depois do incidente com Bruce e Tabitha, mal participando das discussões legais. A casa e a custódia primária de Dylan foram concedidas a mim, que era minha maior preocupação durante todo esse processo. Heidi e Tabitha se mudaram da casa de Bruce no dia seguinte à confrontação. Elas alugaram um apartamento de 2 quartos do outro lado da cidade. Pelo que ouvi de amigos em comum, estão tentando reconstruir a relação como mãe e filha, mas as coisas estão tensas entre elas. É difícil reconstruir a confiança quando ambas estiveram envolvidas com o mesmo homem. As duas tentaram entrar em contato várias vezes, pedindo perdão e outra chance de sermos uma família. Heidi continua dizendo que aprendeu a lição e que agora sabe o que perdeu. Ela manda longos e-mails dizendo que era cega para a verdadeira natureza de Bruce e que perder a mim foi o maior erro da sua vida. Ela até apareceu no meu escritório uma vez, causando um escândalo no saguão, até que a segurança pediu para ela sair. Tabitha alegou que foi manipulada por Bruce e que não estava pensando com clareza. Ela diz que ele se aproveitou da sua vulnerabilidade e confusão durante um momento difícil. Na semana passada, deixou uma mensagem de voz chorando, dizendo que sente falta do irmão mais novo e quer consertar as coisas. Mas, como Dylan apontou, ela não parecia se importar com os sentimentos dele quando escolheu se mudar para a casa de Bruce. Bloqueei os números das duas. Dylan ainda se recusa a vê-las. Ele diz que não está pronto e pode nunca estar. Suas notas melhoraram desde que tudo se resolveu e ele voltou a jogar futebol. Estou apoiando sua decisão. Ele tem idade suficiente para escolher quem quer ter em sua vida. Bruce se mudou para outro estado depois que tudo desmoronou. Ainda bem, recentemente ouvi notícias de Violet. O divórcio dela também foi finalizado. Ela me agradeceu por tê-la alertado sobre o verdadeiro caráter de Bruce antes que ela largasse tudo para se mudar para cá. Pelo menos algo de bom saiu dessa bagunça. Comecei a namorar novamente recentemente. Conheci alguém através do trabalho. Sarah é coordenadora de projetos em uma das empresas clientes. Ela
Ela também é divorciada e entende a importância de ir devagar. Estamos saindo há cerca de um mês. Ela conheceu Dylan algumas vezes, sempre em situações casuais, como comer pizza ou assistir a um jogo dele. Ele parece gostar dela, e isso é o que mais importa para mim agora. No fim de semana passado, encontramos Heidi no supermercado. Ela tentou iniciar uma conversa, perguntou sobre Dylan e comentou como eu parecia feliz com Sarah. Simplesmente me afastei. Mais tarde, Sarah me disse que admirou a forma como lidei com a situação com dignidade. Foi bom ter alguém que entende sem que eu precise explicar. Às vezes, sinto falta da família que costumávamos ser, mas então lembro que tudo foi construído sobre mentiras. Olho para fotos antigas e me pergunto se Heidi alguma vez foi realmente feliz comigo ou se sempre esteve procurando por algo mais. Mas ficar preso ao passado não muda nada. Dylan e eu estamos construindo uma nova vida agora, e isso é o suficiente para mim. Para todos que me apoiaram nessa jornada, obrigado. Seus conselhos e encorajamento me ajudaram a me manter forte quando eu quis desistir. Para aqueles que estão passando por situações semelhantes, lembrem-se, vocês merecem algo melhor do que viver com traição. Não deixem ninguém convencê-los do contrário.